Olá, senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de inspetores de equipamento, certo? De inspeção de equipamentos industriais. Como os senhores provavelmente já sabem, o meu nome é Rafael, certo? Sou formado em mecânica naval, mecânica industrial, também sou inspetor de equipamentos e inspetor de ultrassom nível 2, S2.1, certo? De maneira que na nossa primeira gravação de hoje, nós vamos tratar de tubulações industriais. É o novo assunto, né, que será abordado aqui na nossa videoaula. De maneira que peço aos senhores extrema atenção a essa matéria, pois ela, sem sombra de dúvida, é uma das mais importantes que teremos aqui no decorrer do nosso curso, certo? É uma matéria extremamente importante para um inspetor de equipamentos. Minha didática, meu sistema de aula, todos os senhores já conhecem, certo? Consiste em uma leitura, uma apresentação de slides em PowerPoint, seguida da respectiva explicação. Então, como é uma matéria muito rica em detalhes e minuciosa, vamos começar logo a nossa videoaula, certo? De maneira que não devemos perder tempo. Então, por favor, acompanhem a apresentação comigo. Vamos começar falando com relação à introdução, né, à matéria de tubulação, sobre a definição. Tubos são condutos fechados destinados ao transporte de fluidos. Ou seja, duto, né? Um tubo é como se fosse um duto. É um conduto fechado que tem o destino de quê? De transportar fluidos, certo? Fluido, gás, todo tipo de material. A tubulação, né? O tubo tem essa função. Temos aqui, ó, o desenho de uma tubulação, um esquema de forma num formato técnico, né, de se desenhar. Você tem aqui o desenho de um tubo e pelo interior dele é o que se transporta o fluido. Agora vemos a definição aqui, senhores, de tubulação. Uma coisa é como você define tubo, outra coisa é a definição de tubulação. E que não é nada mais do que o quê? Um conjunto de tubos juntamente com seus acessórios. Que acessórios são esses? Curvas, T's, nipples, válvulas, flanges, certo? Todos esses itens que compõem aí a equipe, né? Um grupo que é a nossa tubulação. De maneira que devemos sempre lembrar do que? Tubo são condutos fechados destinados ao transporte. Simplesmente é o material, o tubo. Porém, tubulação não se restringe somente aos tubos. Diz respeito também aos seus acessórios, que foram os que eu citei anteriormente. Continuando, características: sem superfície livre, com fluido tomando toda a área da seção transversal, no conduto forçado. Temos aqui a nossa seção circular, que é o que? O perfil do nosso tubo, né? Tubos possuem perfil circular, são cilindros, certo? E essa região em vermelho, certo? Diz respeito ao nosso fluido passante, né? Com exceção somente de tubulações de esgoto, certo? No qual ele fica submerso, né? Quais são os materiais transportados pelos tubos? Bom, como eu já disse anteriormente, pode transportar líquidos, pode transportar gases, pode transportar materiais pastosos e fluidos com sólidos em suspensão. Vamos citar exemplos. Por exemplo, uma tubulação que transporte líquidos. Simples, uma tubulação de água, por exemplo, certo? Água no seu estado líquido pode ser transportada por um tubo. Gases. Uma tubulação, por exemplo, de GNV, de GLP, qualquer coisa, qualquer tipo de gás que possa ser transportado de um local a outro, é feito por meio de tubulação. Materiais pastosos. Por exemplo, materiais pastosos dentro do transporte de certos elementos, como por exemplo um óleo ou até mesmo algum fluido com uma viscosidade maior, que pode só ser classificado como material pastoso, ele também pode ser transportado por tubulações, de maneira que vai haver particularidades com relação à geração de energia, né, de transporte, de locomoção. Porém, pode ser também transportado por tubos, certo? E por último, ali, fluidos com sólidos em suspensão. Por exemplo, como se aplica isso? Na inspeção de dutos,
temos o seguinte, que existem transportes de fluidos, gases, materiais pastosos. Só que existe o transporte de sólidos, por exemplo, em minerodutos, certo? Minerodutos são aqueles dutos que transportam minérios de ferro, por exemplo. E de que forma nós conseguimos transportar via duto, né, por tubulação, esses sólidos? Através de quê? De uma geração de uma pasta, por assim dizer, certo? De um fluido que se mistura, por assim dizer, a esses sólidos, a esses minérios extraídos, e por sua vez eles são conduzidos pelo interior da tubulação, de maneira que eles ficam suspensos em relação a esse fluido. Esse fluido é simplesmente o veículo, né, de transporte desse material sólido, desse minério. No caso, dessa forma, tem-se o quê? Fluidos com sólidos em suspensão. É assim que se transporta. Falamos agora sobre faixa de temperatura, aproximadamente zero absoluto até a temperatura de fusão de metais, ou seja, essa é a faixa de operação, certo? É o zero absoluto até a temperatura de fusão de metais, ou seja, a temperatura onde eles fundem. Até aí é a faixa de operação. Falando agora sobre faixa de pressão. É do vácuo absoluto, que nós sabemos que vácuo absoluto é a pressão negativa, até 1000 megapascais, ou seja, 1000 megapascais representa 1 bilhão, que é equivalente a mais ou menos 100 kg por milímetro quadrado de força, de pressão. Temos aqui no nosso quarto slide as aplicações, né, os componentes dos tubos, né, das tubulações, no caso, o que compõe a nossa tubulação, o nosso corpo de tubulação, que, como eu disse anteriormente, não se limita somente a tubos. Percebam, senhores, que dentro de tubulações industriais, nós temos os tubos, evidentemente, temos os acessórios, são os flanges, as válvulas, as conexões, as reduções, que são concêntricas e excêntricas, e os filtros, né, de absorção de certas impurezas. Todos esses 6 itens juntos compõem o que chamamos de tubulações industriais. Temos aqui também que dentro da indústria de processo, falando de valores monetários agora, a tubulação ela abrange em média de 20 a 25% do investimento total da sua obra, 40 a 45% do custo total de montagem, ou seja, se a obra é orçada, o valor do material seria de 20 a 25% desse X. Agora, quando é estipulado o valor da mão de obra Y, o custo para que seja feita a montagem dessa tubulação é 40 ou 45% desse Y total. E na soma dos dois, que é compra de material mais montagem, nós temos o que? O custo total do projeto. Em cima do custo total do projeto, as tubulações abrangem 20% desse valor no total, certo? Fica aí então o custo, né, o custeio médio, evidentemente, não é uma via de regra, dessa compra e manutenção de tubulação. Dentro da classificação agora, vamos falar da classificação de tubos. Temos a classificação primária. Na norma brasileira, temos 2 classificações. Primeira, tubos rígidos, que são subdivididos em dutos, certo? Que serve para transporte de fluidos entre instalações. Então, dutos são instalações dutoviárias que têm a finalidade simples de quê? Transporte de fluidos entre instalações, ou seja, você foge uma unidade, você foge uma instalação, você vai de uma instalação para outra, certo? Diferente. E temos também os tubos, certo? Que simplesmente interligam os fluidos por meio de transporte, evidentemente, mas, porém, dentro da mesma instalação. Então você tem uma unidade. Se o tubo rígido é classificado como simples tubo, significa dizer que ele transporta aquele fluido, aquele material, qualquer que seja, de um lugar ao outro, porém dentro da mesma unidade, da mesma instalação.
A partir do momento que o transporte é feito de forma dutoviária de uma instalação, no caso de uma unidade, a outra, você já tem que ele se qualifica como sendo um duto e não somente um tubo. Isso dentro da norma brasileira. E temos também, dentro da norma brasileira, os tubos flexíveis, que são as mangueiras e os mangotes, né? Mangueira, por exemplo, nós temos na nossa casa, aquela borracha que nós utilizamos para lavar o quintal, regar as plantas. São tubos, de fato, que você pode dobrar e tudo mais, que eles não se rompem, eles não têm um requinte de solidez, né? Um requinte sólido, né? Dentro da norma americana, nós temos os pipes, que significa o quê? Tubos de transporte de fluidos, inclusive dutos, ou seja, os pipes são referentes ao quê? Transporte. Quando você fala pipe, na norma americana, você já associa a tubulação de transporte de fluidos. E temos também os tubes, que são tubulações, só que tubos de troca térmica, ou seja, uma tubulação geralmente associada a equipamentos, que eles não têm a função de transportar necessariamente um fluido, e sim ajudar a promover uma troca térmica. Por exemplo, como nós temos ali, ó, permutadores, né, que são os trocadores de calor, as caldeiras e os fornos. Então, existe essa diferença entre pipe, né, na norma americana, pipe associado ao transporte, certo? Tudo que for transporte. E os tubos são aqueles tubos que, diferente do primeiro, dos pipes, estão destinados não necessariamente ao transporte, mas sim a serem auxiliares em um processo geralmente de troca de calor, uma troca térmica. Ok? Classificação quanto ao emprego, ou seja, de que forma você emprega essas tubulações na sua indústria. Macroscopicamente, temos que as tubulações industriais, elas se dividem em tubulações dentro de instalações industriais e tubulações fora das instalações industriais. Falando da primeira, tubulações dentro de instalações industriais, nós temos o quê? Os subconjuntos, né? Que elas são primeiro, tubulações de processo, tubulações de unidade, nós temos tubulação de instrumentação, tubulações de transmissão, tubulações hidráulicas e tubulações de drenagem. Tubulação de processo. O que é isso, professor? Muito simples. Tubulações que fazem parte do meio, né, do corpo de processo. Ou seja, se você tem um processo de refino onde haja o transporte do material de um equipamento ao outro, faz parte do processo, certo? De transporte, faz parte do processo de refino esse transporte. Então, esse é uma tubulação de processo. O segundo ali, tubulações de utilidades. Por exemplo, nós temos uma tubulação de água de serviço, tubulação de água para combate a incêndio, temos, por exemplo, tubulações de ar mandado quando há necessidade, tudo isso é feito de forma tubular. Terceiro ali, tubulações de instrumentação, que dizem respeito à parte instrumental da sua instalação, da sua unidade, certo? Alguns comandos são feitos por via de tubulações, bem como né, tubulações que fazem parte de equipamentos com relação a controle remoto, né, que é feito de forma instrumental, faz parte da instrumentação. Temos ali o quarto item, tubulações de transmissão, que se assemelha, no caso, àqueles tubos. Lembra da norma americana que vimos no slide anterior? Que diz respeito ao quê? Diz respeito à transmissão, por exemplo, de energia térmica, de troca térmica, certo? Que ali eles transportam fluidos aquecidos, no caso água quente ou até mesmo vapor, fazendo com que haja uma geração de energia térmica e assim a sua troca. Temos as tubulações hidráulicas como sendo o nosso quinto elemento, que dispensa até comentários. Tubulação hidráulica, todo mundo sabe que diz respeito a tubulações que envolvam água, certo? Seja água para resfriamento de máquina, seja uma água, como nós já dissemos, para ser utilizada num processo de aquecimento, por exemplo, como nós acabamos de falar, certo? Seja até mesmo água potável para que nós possamos beber, tomar um banho, certo? Tudo isso faz parte
de uma tubulação que se encontra dentro de uma tubulação, de uma instalação industrial. E temos as tubulações de drenagem, que são aquelas que conferem o escoamento de resíduos ou até mesmo de fluidos para um outro ambiente que não seja ali o meio de processo, né? São as tubulações de drenagem, certo? Até mesmo para atenuar o excesso de qualquer outro elemento que não seja bem-vindo na unidade naquele momento. Essas 6 categorias foram as categorias de tubulações dentro de instalações industriais. Vamos ver agora aqui abaixo tubulações fora de instalações industriais, que se subdividem inicialmente em tubulações de transporte. Bom, tubulações de transporte mais uma vez, se subdividem em adução, transporte e drenagem. Bom, drenagem fora das instalações industriais significa dizer o quê? Que fora, certo, dos limites, fora da fronteira da indústria, nós temos um sistema de drenagem também, certo? Nós temos que aquele fluido ele precisa ser drenado de uma forma. Por exemplo, sistemas de drenagem de esgoto, certo? De distribuição. Transporte, como nós já bem sabemos, certo? Simplesmente pensem em inspeção de dutos, por exemplo. Você precisa transportar um óleo de um ambiente, de um local, de um lugar a outro. Simples assim, é um transporte. Por exemplo, quando você tem a exploração petrolífera lá em alto mar, você pode transportá-la via dutos, né? Via tubulações para a terra. Então, esse é o tipo de transporte, certo? Bem como a adução, certo? Que também tem a função de executar o transporte aí do seu material. E tem tubulações de distribuição, que se subdividem em distribuição, são aquelas tubulações onde você tem um material e a partir dali você distribui ele para mais de uma direção, certo? E temos a coleta, que faz exatamente o contrário, é uma tubulação que recebe de várias outras, certo? Aquele material e ela, de forma unitária, conduz aquele fluido após ter... Vamos aqui ao próximo slide. Vamos à classificação quanto ao fluido conduzido. Nós temos que, macroscopicamente, temos tubulações de água, né? Elas podem se classificar em tubulações de água, tubulação para vapor, para óleo, para ar, para gases, para esgotos e drenagens e para fluidos diversos. Vamos começar pela água. Tubulações de água se subdividem em capacidade de transportar água doce, água salgada e outras águas agressivas. Afinal de contas, nós já sabemos que a salinidade, certo? Ela é ofensiva a estruturas metálicas. Temos a água de incêndio, que não é nada mais do que uma água utilizada para combater um possível incêndio na sua instalação. E a água de irrigação, que fica sendo água que não é nada mais como se fosse uma água de máquina, né? Uma água para resfriar a sua máquina quando ela estiver superaquecida. Dentro de água doce, que nós falamos inicialmente, nós temos a categoria de água potável, que é a água que nós utilizamos para beber, para tomar banho e tudo mais. Temos a água de alimentação de caldeiras, que é uma água que serve para alimentar a caldeira, que trabalha por meio de troca térmica, e como ela possui estruturas metálicas no seu interior, essa água ela não pode conter impurezas salinas, por exemplo, para que não haja uma eletrólise gerando uma corrosão eletrolítica, certo? E água industrial, que por fim é a água que você utiliza, por exemplo, para, assim como a de irrigação, para resfriar máquinas, certo? Você tem fins industriais de forma geral. Essas são as tubulações de água. Tubulações para vapor se subdividem em vapor superaquecido, quando se tem o quê? A necessidade de transportar um fluido a quente. Temos aí o vapor saturado, temos o vapor exausto e o condensado. Todos esses tipos de vapor são transmitidos via tubulação dentro das nossas unidades de serviço, certo? Terceiro tipo de tubulação, temos tubulações para óleo, certo? Que primeiro é o petróleo cru. Petróleo cru, todo mundo sabe que é o quê? Aquele petróleo que acabou de ser extraído, ou seja, não é um petróleo bruto.
É um petróleo que não foi, né, refinado ainda. Segundo produto, são produtos intermediários e finais do petróleo, ou seja, são produtos que já passaram, né, já são decorrentes de um processo ou já estão na sua forma final, uma vez que sejam derivados do petróleo, certo? Também é movido por tubulação. Óleos vegetais e óleos hidráulicos, ou seja, óleos formados à base de vegetais e óleos formados à base d'água. Todos são óleos, então todos podem ser transportados por tubulações industriais também. Tubulação de ar. Tubulações de ar se dividem em ar comprimido industrial, ou seja, tubulações que necessitam do ar comprimido para gerar um movimento ou gerar algum processo. E temos o ar comprimido de instrumentação, que diz respeito a quê? A utilização do ar comprimido, né, da força pneumática, para que você tenha um serviço, por exemplo, torque, certo? Torqueamento do seu parafuso, certo? De alguns equipamentos na unidade, é feito com um aparelho de torque, né, com torquímetro, e esse torquímetro, às vezes, ele funciona à base de ar mandado, certo? No caso, opera por força pneumática, e esse conector pneumático é ligado a uma tubulação de ar comprimido de tubulações de ar. Agora, tubulação para gases. Primeiramente, tenta entender a diferença de ar para gases. A tubulação de ar é uma coisa porque, afinal de contas, o ar, apesar de possuir todos os gases da tabela periódica, nós temos que o ar não é um gás nocivo, não é um gás com particularidades, certo? Com finalidades além daquela que apresentamos anteriormente. O gás não, o gás já possui propriedades específicas, cada um possui uma propriedade específica, de maneira que eles não são próprios para ficarem, até mesmo para inalação humana, né? Não são próprios, então tem diferenças. E as tubulações de gases, elas se subdividem em gás de iluminação, que é o gás utilizado para gerar luminosidade, gás natural, por exemplo, o gás natural veicular, o GNV, que é processado, também em refinarias. Temos os gases de petróleo e os gases de síntese, como por exemplo o GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo. Temos também gases de alto forno, que são os gases utilizados para que que junto ao queimador do nosso forno seja gerado a nossa chama, certo? Que nós já estudamos isso anteriormente. E temos por fim o dióxido de carbono, que é o CO2, o oxigênio, o hidrogênio e etc. Ou seja, CO2, oxigênio e hidrogênio também são gases que são utilizados, certo, na indústria, ou seja, ou utilizado ou simplesmente ele descartado da nossa indústria. Por exemplo, veja o caso do dióxido de carbono, né? Ele tem que ser descartado de alguma forma. E é feito de que forma? De como ele é conduzido? Por tubulações de gases, certo? Vamos aí ao nosso sexto tipo de tubulação. Tubulações para esgotos e drenagens. Esgoto pluvial e lama de drenagem, certo? Que não é nada mais do que o esgoto gerado por chuva e etc, certo? Esgoto industrial, que diz respeito a todos aqueles resíduos industriais, não necessariamente de materiais químicos, certo? Podem ser simplesmente restos de processo. Esgoto sanitário, que todos nós conhecemos, é o esgoto gerado por banheiros, por cozinhas, qualquer outro tipo de esgoto, inclusive aqueles que nós temos em casa, né? Por exemplo, aplica-se a isso. Gases residuais. Bom, gases residuais são aqueles gases que geralmente são transportados para o flare, né? Para a nossa torre de flare, onde na ponta há um queimador, e esse queimador fica queimando aquele gás constantemente lá. E ele é conduzido até essa torre de flare por meio de tubulações de drenagem e esgoto. Certo? E por último, a drenagem de emergência, que é quando você tem um sistema sobrecarregado, em que haja a necessidade de aliviar o sistema por meio da eliminação de produtos. Você tem essa tubulação de drenagem de emergência que está ali justamente para servir como um alívio, né? Para que você tenha a normalização do seu sistema. Temos ali o nosso sétimo e último tipo, né, de tubulação, que são as tubulações para fluidos diversos, que inicialmente se dividem em produtos petroquímicos, ou seja, qualquer derivado de petróleo, certo? Diversos derivados de petróleo
que no caso você tem aí embaixo também produtos alimentares, que se subdividem em bebidas, xaropes, óleos e gorduras comestíveis. Certo? São tubulações com características, com requintes especiais para esse tipo de transporte, certo? Que transportam esse tipo de elementos. E temos também tintas, resinas, vernizes, solventes, etc. Ou seja, são tubulações que transportam esses tipos de materiais. E logo abaixo nós temos as misturas refrigerantes, que significam misturas que servem para resfriamento de materiais, pasta de papel e produtos químicos diversos, como por exemplo ácidos, álcalis, enxofre fundido, amônia, álcool, cloro, ureia e soda, sabões e etc. São os produtos químicos, né, gerados no processo, que são diversos, como os senhores puderam perceber. Vamos mais à frente. Vamos mais à frente. Classificação quanto ao material. Certo? Nós temos inicialmente ali os tubos metálicos, que se subdividem macroscopicamente em ferrosos e não ferrosos. Falando primeiro dos ferrosos, nós temos o clássico tubo. Nós temos os tubos de aço liga, certo? Que levam ligas de cromo, de níquel e etc. Temos o aço inoxidável, certo? Né? Da marca daquele aço com propriedades inoxidáveis. Temos ali ferro fundido, ferro forjado, ferro ligado e ferro nodular. Esses se caracterizam como ferrosos. Agora, tubos metálicos não ferrosos são aqueles tubos de cobre, são aqueles tubos de latão, são aqueles tubos de cupro-níquel, né? Como nós podemos ler ali, cobre e níquel. É uma liga de cobre e de níquel. Temos tubos de alumínio, certo? Temos tubos de níquel com suas ligas. Temos tubos também de chumbo, de titânio e de zircônio, certo? Todos esses materiais supracitados são materiais não ferrosos, certo? Não possuem propriedades ferríticas. Logo abaixo também temos a nossa terceira categoria, que são as categorias dos não metálicos. Por exemplo, certo? Que se subdividem macroscopicamente em materiais polimétricos. Quais são esses materiais polimétricos? Derivados de polímeros, certo? Que é o polivinil, polietileno, que é utilizado, por exemplo, o polietileno extrudado no transporte de dutos de gás GLP, né, doméstico, são aqueles tubos amarelos. Temos aí a tubulação de acrílico, acetato de celulose, temos o de epóxi, o poliéster e o fenólico, que são tubos derivados de polímeros, né, poliméricos. E por fora dos polímeros, porém, ainda dentro de tubos não metálicos, nós temos os elastômeros, certo? De concreto armado, de barro vidrado, cimento amianto, o de vidro, o de cerâmico e de porcelana. Percebam que esses, por sua vez, senhores, têm um perfil mais quebradiço do que os poliméricos, certo? De maneira que eles possuem uma solidez muito grande, o que de uma certa forma faz com que eles sejam um tanto obsoletos, né? Sejam um tanto dispensáveis à aplicação deles nas operações de tubulações atualmente. Por último, ali embaixo temos que tubos de aço com revestimento interno. Isso aí diz respeito aos tipos de revestimento nos quais os nossos tubos, independente da categoria que seja, podem vir revestidos internamente. Primeiro, metais ferrosos podem ser revestidos com metais ferrosos, com metais não ferrosos, com polímeros, certo? São materiais poliméricos. Com elastômeros podem ser revestidos com concreto, com cerâmica, materiais cerâmicos que sejam, ou até mesmo com asfalto. Esses são os tipos de revestimento interno, certo? Para tubos de aço. Aqui, agora vamos entrar, senhores, dentro do que diz respeito a normas de tubulações, a normalização de tubulações, as normas que regem as tubulações industriais. Regra geral, a primeira, temos a N76, que é a norma que rege a maioria das tubulações industriais onshore, ou seja, em terra, certo? Aqui, em terra firme. Temos a norma 2444, né, que é a 2444, que diz respeito à norma de dutos, bases e terminais, ou seja,
Bases e terminais, senhores, dizem respeito a um ponto de partida de um duto, de uma unidade dutoviária, e o terminal diz respeito a outra extremidade. E temos ali também a ET 200.03, que diz respeito a instalações offshore, ou seja, as instalações de tubulações em plataformas, em navios petroleiros, qualquer coisa que esteja fora da costa terrestre. Ali o adendo vem dizendo que devem ser seguidas nas diversas fases do projeto em diferentes situações, evidentemente, desde o início até o seu período de manutenção e até mesmo troca. Devem ser sempre considerando essas manutenções desse projeto. Primeiro, pressão de projeto, ou seja, a pressão que é estipulada pelo projeto, a pressão de trabalho daquela tubulação, a temperatura, certo, que foi projetada, aquela tubulação para a qual aquela tubulação foi projetada para trabalhar. E por fim nós temos o tipo de serviço, que diz respeito ao tipo de material que você vai conduzir, certo, bem como saber o tipo de possível corrosão que vai ter para que você tenha a instalação da sua sobreespessura, que seria a espessura de sacrifício, e o seu revestimento, que confere uma maior resistência à corrosão do seu tubo. Temos ali no último adendo do slide, diâmetros e serviços não atendidos pelas normas acima, certo? Se você não encontrar, você deve procurar empregar as normas 1673 e 1693. Ainda em normalização técnica de tubulações, nós temos as normas internacionais mais utilizadas para projeto. Temos a primeira ali, que é a ASME B31.3, certo? Que diz respeito ao processo. Temos a ASME 31.4, que significa a tubulação que rege, né, a norma de transporte, né, tubulações de transporte de petróleo no estado líquido, né, de derivados líquidos do petróleo. E por fim temos ali a ASME 31.8, que já diz respeito à distribuição de derivados do petróleo de forma gasosa, ou seja, transporte de gases, né, distribuição de gases. Temos o último adendo ali, que é a reorganização do Comitê de Normas Técnicas Americanos, determinou que a norma ANSI passa a operar com procedimentos ASME desde 1978. Bom, agora, senhores, vamos entrar numa parte importante que diz respeito aos processos de fabricação dos tubos, ou seja, como os tubos eles são fabricados, certo? Na nossa unidade. Bom, primeiramente nós temos que saber que existem tubos que são fabricados sem costura e tubos com costura. De maneira que vamos entender inicialmente o que vem a ser essa costura. Simplesmente solda. Tubo sem costura, tubo fabricado sem solda. Sem a solda. Tubo com costura, com solda. Então vamos primeiro tratar dos tubos sem costura. Podem ser feitos por 3 processos. Primeiro, laminação. Segundo, extrusão. E terceiro, fundição. Mais à frente vamos falar particularmente de cada um deles. E por sua vez, os tubos com costura são as chapas calandradas e soldadas. Ou seja, a que sofre a calandragem, né? São calandradas. E também as principais são as soldadas. Tipos de solda. Solda longitudinal, ou seja, você tem o corpo da sua tubulação e ela é soldada de forma longitudinal, ou seja, em toda a sua extensão da tubulação. E a helicoidal, que é uma solda que ela vem em formato espiral, né? Aspiral em relação à sua tubulação. Ele envolve todas as seções da sua tubulação de forma espiral. Isso é utilizada com fluido categoria D, certo? Que você vai determinar a necessidade ou não dessa aplicação pela norma ASME B31.3. Deve ser consultada. Tubos sem costura. Fabricação de tubos por laminação. Quais são os materiais que podem ser laminados? Aço carbono, aço liga, aço inoxidável. São os 3 tipos. Qual é a faixa de diâmetro, senhores? Gravem. De 3 polegadas a 26 polegadas. Para esses 3 materiais supracitados podem ser feitos o quê? Os tubos por meio de laminação, certo? Dispensa costura e pode ser feito pelo processo de laminação. Processo de laminação. Principal nome, importantíssimo saber também.
é o processo de laminação Mannesmann. Como vocês podem observar aqui, é o processo Mannesmann. Primeiramente, nós temos ali o laminador oblíquo. Observe aqui o nosso primeiro caso, certo? Nós temos aqui o nosso tubo, que ele é o quê? Laminado de forma que assim que os roletes, né, os rolos oblíquos, eles passam dos dois lados pelo tubo, vai havendo um molde que vai dando o formato inicial da sua tubulação. Esse processo que os senhores estão vendo aqui, olha só, diz respeito ao primeiro laminador oblíquo, certo? De maneira que, quando vem ao segundo laminador oblíquo, ele já vai passar por uma desempenadora de rolos, que diz respeito ao quê? A você acertar perfeitamente o quê? A sua curva, certo? Que você faz o quê? Você tem a passagem do seu tubo e esses rolos calibradores, eles vão fazendo o quê? A laminação. Como os senhores podem observar aqui, ó, temos a passagem do tubo por esses laminadores calibradores que fazem o quê? O rolo, certo? Gerando a laminação do seu tubo de forma exata, certo? E também temos o laminador com mandril, que faz a mandrilagem, que o mandril faz com que haja como dizer, um molde, certo? Um molde interno para que você não tenha um empeno da sua tubulação, certo? Esse é o processo de laminação Mannesmann, que é o principal processo de laminação da tubulação. Nós temos agora o segundo processo de fabricação de tubos sem costura, que é o processo por extrusão. Percebam, senhores, que nós temos aqui, esse recipiente é preenchido com esse tarugo de aço, certo? É evidente que esse tarugo de aço, ele não está ali na sua forma 100% sólida, de maneira que permita que o mandril, juntamente com o êmbolo, possa fazer o que? Observe aqui, ó, no nosso andamento, ele penetre nesse material. Essa sobra aqui, ela é descartada, no caso, certo? E assim que você tem a penetração do seu mandril ali, o que acontece? O êmbolo empurra aquela tubulação para fora, de maneira que acontece o quê? Como se fosse, por exemplo, de uma forma que fique fácil de entender, aquilo que nos remete à nossa infância, por exemplo, quando nós brincamos de fazer com massinha, de fazer tubulações. Nós preenchemos um recipiente com aquela massa, que no nosso caso aqui seria o tarugo de aço, e nós fazemos o quê? Empurramos aquela massinha por dentro de um conduto com o quê? Com algo garantindo aquele furo no meio, fazendo com que saia exatamente o quê? Aquela tubulação, né? Aquele tubinho com o seu respectivo furo interno. Da mesma forma funciona o processo de extrusão, certo? O mandril, ele perfura, certo? Ele perfura esse tarugo de aço, certo? E o êmbolo, por sua vez, empurra, ainda com o mandril dentro do seu tarugo de aço, fazendo com que haja a geração do quê? Do diâmetro interno, do furo, né? Do furo da tubulação. E quando esse êmbolo empurra esse tarugo para fora, o mandril garante que o quê? De fora a fora desse tarugo seja feito um buraco, que é o nosso diâmetro interno. E quando ele sai de dentro da matriz calibradora, ele já sai em formato de tubo. Entenderam, senhores? Bom, quais são os materiais que podem ser tratados pelo processo de extrusão? Aço com menos de 3 polegadas de diâmetro, alumínio, cobre, latão, outros metais não ferrosos e polímeros. Então perceberam, senhores, que pela classificação dos materiais, bem como a faixa de diâmetro de bitola do seu aço, nós temos que são materiais com uma dureza menor, ou seja, são materiais mais maleáveis, ou seja, são mais fáceis de serem penetrados pelo mandril, de maneira que você consiga gerar um tubo sem nenhuma danificação mecânica no seu corpo estrutural, né? Na parte estrutural da sua tubulação, certo? De maneira que materiais com uma solidez maior, ou seja, com um perfil de um perfil frágil, né, de fragilidade maior, não poderia ser feito pelo processo de extrusão. Ok? Vamos ao próximo processo, que é o processo de
Fundição. Processo de fundição não é nada mais do que fundir materiais e gerar um tubo. Vamos lá. O material do tubo, em estado líquido, é despejado em moldes especiais onde solidifica-se adquirindo a forma final. Gente, muito simples. Você tem o metal, por exemplo, na sua forma líquida, né? Superaquecido a 1000 graus, certo? Você coloca ele em uma forma, certo? De um material não necessariamente igual ao dele. E dali, senhores, você vai ter o quê? A sua fundição. Ele vai resfriar de acordo com a sua forma e vai adquirir aquela forma final, que é coincidentemente, evidentemente também, a mesma forma da forma. Temos aqui, olha só, os dois locais de injeção do seu material a quente, do seu material em estado líquido, de maneira que eles aqui se solidificam e aqui eles se formam tubos, certo? Por meio da fundição. Quais são os materiais aplicados? São os aços especiais não forjáveis, ou seja, que não são possíveis de ser feitos por forjamento. Temos o ferro fundido, pelo processo de fundição, evidentemente. E temos os materiais não metálicos, são aqueles polímeros, elastômeros e etc. Agora vamos ver sobre os processos de fabricação dos tubos com costura, que nós já vimos que são aqueles calandrados e os soldados. Costura de solda longitudinal, como eu apresentei aos senhores anteriormente, é aquela solda que é feita de que forma? Longitudinal, ou seja, nessa seção longitudinal, de fora a fora a sua tubulação. Nessa seção, vocês sabem que seriam transversal. Nessa seção aqui, nós temos que é a forma longitudinal. Isso é uma costura soldada longitudinal. Matéria-prima. Precisamos da bobina de chapa fina, no caso para pequenos diâmetros, e a chapa plana avulsa. São os dois materiais que são utilizados para a formação da tubulação com costura. Chapa fina é a bobina de chapa fina para pequenos diâmetros. E para diâmetros médios e grandes, nós temos a chapa plana avulsa, que ela é um pouco mais espessa. Certo? Temos aqui abaixo, olha só, observem, temos aqui uma esteira, certo? Com rolos conformadores. Esses rolos conformadores, eles passam por essas chapas, né, inicialmente planas, e fazem o quê? A conformação. Eles pressionam ela por esses rolos que os senhores estão vendo aqui, certo? De maneira que, quando elas são comprimidas no meio, forçam nossa chapa, que até então era plana, a começar E assim que ela passa por esse dobramento inicial, ela é transportada para uma outra esteira, certo? De conformação, que é uma esteira onde os roletes, dessa vez, não se situam em cima da chapa, como os senhores veem aqui. Aqui no processo inicial, os roletes estão aonde? Em cima, os rolos conformadores estão em cima. Esses são os rolos da primeira etapa que conferem o primeiro dobramento. No segundo estágio, os rolos conformadores, como os senhores podem perceber, eles se encontram nas laterais. Para quê? Para que eles recebam o tubo assim e os rolos nas laterais façam com que haja o quê? O fim do dobramento, praticamente, que vai ficar somente o quê? Uma vala, que seria o nosso bisel, que seria biselado, essa vala, e seria aplicada a costura soldada, que no caso é o nosso cordão de solda, a nossa solda, né? Existem dois processos de soldagem. Com metal de adição, que geralmente é soldado nas montadoras, né, nas fábricas de tubos, com arco submerso, certo? Que é quando você tem a deposição ali de metal de adição. E quando o processo de soldagem é feito por resistência, que no caso é sem metal de adição, quando você aplica uma resistência elétrica, de maneira que aquela eletricidade gera um calor, e esse calor acaba fundindo essas duas pontas que são oriundas, né, do dobramento pelos rolos. Lembrando sempre que da primeira etapa ao corte lateral da chapa, em seguida passa pelos rolos conformadores que ficam em cima. Passou disso, vai para a segunda etapa. A segunda etapa consiste numa esteira de rolos com os rolos laterais, certo? Que terminam de finalizar aqui o fechamento do seu tubo, e dali ele vai direto para a soldagem, que pode ser com metal de adição via arco submerso. Evidente que essa solda é feita eletronicamente, e sem metal de adição, que é por meio daquela resistência que eu acabei de lhes informar como funciona. E por último aqui,
nós temos a costura soldada helicoidal. Percebam, senhores, como é o comportamento dessa figura. Olha só, temos aqui a linha pontilhada, né? Configurando que é uma solda que está atuante no lado oposto ao que nós estamos vendo na tela, certo? É assim que se representa tecnicamente desenhando. E ela atua o quê? De forma espiral na tubulação. Ela atua em todos os trechos, né, da tubulação, transversalmente dizendo, certo? Ela geralmente é utilizada quando há uma necessidade de resistência maior a vibrações, certo? Quando tem tensões que uma costura normal ela poderia se deteriorar precocemente, entendeu? Poderia desgastar precocemente. Vejamos, tubulações com costura soldada helicoidal são aplicadas para aço carbono, aços liga, aços inoxidáveis, ferro forjado, materiais não ferrosos e polímeros. Ou seja, quase todos os tipos de materiais podem comportar esse tipo de costura soldada, certo? A helicoidal. Benefícios. Primeiro, bom desempenho em relação à flexão. Foi o que eu acabei de falar. Quando você tem uma extensão de tubulação em que ela tenha que ter, de acordo com o projeto, uma resistência à flexão, né, a vibrações, por exemplo, o que é estipulado em projeto, de acordo com a quantidade de fluido transportado, o tipo de escoamento, certo? Se ele é laminar, se ele é turbulento, tudo isso vai determinar se você pode ou não, deve ou não utilizar uma costura soldada helicoidal ou uma costura soldada longitudinal normal. E elevada tensão residual de solda, ou seja, essa característica significa dizer o quê? Que a tensão residual da solda, porque ela não se tem simplesmente numa totalidade longitudinal, ela atua em todo o corpo da sua tubulação, certo? De maneira que há muito mais deposição de material de solda, certo? Do que a costura longitudinal, certo? De maneira que esse tipo de tubo ele é feito da seguinte forma: pega-se, né, uma chapa plana até então, há o dobramento e há nela o que? O corte, certo? Em seção espiral, de maneira que ela fique como se fosse, assim como a solda, né, de forma espiral. E quando você tem essa forma espiral, porém não soldada, ela fica o quê? Ela fica solta, certo? É uma espiral com valas. Essas valas, por sua vez, são preenchidas com essa solda que também é feita de forma longitudinal, certo? De maneira que essa tubulação aqui desenhada, senhores, se ela não tivesse com esse cordão de solda, ela estaria como? Nessas regiões onde há a linha tracejada e a linha pontilhada, ela estaria um vão entre um trecho da chapa e outro, mesmo ela sendo dobrada. Tanto é que a distância entre um trecho da sua solda ao outro trecho configura o que? A largura da bobina da chapa, ou seja, a largura inicial da nossa chapa, que foi dobrada. Bom, senhores, e com isso nós terminamos aqui a nossa primeira videoaula de tubulação. Eu sei que, embora houveram, né, muitas informações, essa é a só ponta do iceberg. Tubulações industriais, senhores, acreditem, é muito rico em detalhes, de maneira que eu peço aos senhores muita dedicação e que continuem se empenhando aí na nossa videoaula, prestando bastante atenção e assistindo quantas vezes forem necessárias, certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima gravação. Tchau, tchau.